Boa noite a todos, meu nome é Pablo e hoje vamos dar continuidade ao tema dos vieses iniciado na semana passada e iremos falar sobre como evitar o viés de aferição, cegamento, treinamento e calibração de entrevistadores e examinadores. Fui orientado pela professora doutora Andréia Maria, com colaboração de Ana Maria Rodrigues e Maria Alice. Este daqui é o meu sumário. A gente vai falar primeiramente de uma introdução bem breve, depois viés de aferição, cegamento, calibração e com as posteriores referências. Ao nos depararmos com um estudo ou um artigo, sempre devemos realizar uma análise crítica da metodologia empregada na investigação, pois dessa forma nos informaremos sobre seus aspectos positivos e, igualmente, expõe também as possíveis falhas que constituem ameaças à validade da pesquisa. Assim, poderemos saber quanto de confiança é possível depositar nos seus resultados e conclusões. Para isso, devemos conhecer as causas prováveis de erro e estar sempre alerta para elas. Então, entrando já nos vieses, o conceito de viés é que viés é um resultado ou inferência desviada da realidade ou os processos que levam a tais desvios. Essa definição foi proposta pela Associação Internacional de Epidemiologia e veio, de certo modo, para tentar abranger o máximo de definições que já existiam anteriormente, sintetizando elas nessa daqui. Viés também é sinônimo de erro sistemático, vício, tendenciosidade, desvio, deturpação e distorção. É qualquer tendência na coleta, na análise, na interpretação, na publicação ou na revisão dos dados, que induz a conclusões sistematicamente diferentes da verdade. O viés é não intencional e proveniente de questões conceituais e metodológicas que não foram adequadamente resolvidas, seja por uma impossibilidade prática de evitá-las, ou então por não serem identificadas no devido tempo. Quanto à classificação dos vieses, há cerca de 26 tipos de vieses segundo o Dicionário de Associação Internacional de Epidemiologia, e poderia ser bem mais se fossem incluídos os termos equivalentes usados pelos autores. Porém, ainda que não tenham uma padronização, os vieses podem ser convenientemente reunidos em 3 categorias: seleção, aferição e confundimento. O viés de seleção foi abordado na reunião passada e o viés de confundimento será abordado na próxima reunião. Então hoje falaremos do viés de aferição. Viés de aferição ele pode ser chamado também de viés da informação ou da observação, e é o erro sistemático de diagnóstico de um evento, quando os resultados podem ser imputados à maneira como as variáveis são conceituadas ou medidas. A suspeição da presença do viés de aferição significa que os resultados podem estar distorcidos em relação ao seu valor real. Na maioria das vezes, esse viés se deve à ausência de planejamento na coleta de dados ou, então, a uma coleta pouco cuidadosa. Pode suspeitar dos vieses nos seguintes casos, como, por exemplo, a definição inadequada das variáveis, seja quanto ao que deve ser considerado um caso de doença ou de exposição ao fator de risco, ou quanto à conceituação precisa das demais variáveis. Pode ser também pela baixa validade dos instrumentos na coleta de dados. O instrumento, ele às vezes não é apropriado para a mensuração daquela variável, como por exemplo um questionário mal feito ou um aparelho de medição em mau estado de conservação. Pode ser também pela má calibração dos entrevistadores, justamente pela falta de um manual de instruções para os entrevistadores, o que leva a uma preparação deficiente dos mesmos. Pode se expressar na indução de respostas ou na maior procura de dados em um dos grupos ou em determinados segmentos da população. Aliado à falta de calibração, podemos ter vários coletores de dados sem padronização e sem supervisão adequada e, além disso, uma coleta de dados durante longos períodos, sem um controle efetivo de qualidade. A falta do pré-teste de instrumentos e procedimentos pode levar também ao uso inadequado de instrumentos que já seriam apropriados para aquele tipo de variável. E temos, por último, o efeito proxy, que será discutido mais adiante, mas que se refere à obtenção de dados através de terceiros. Quanto aos tipos de viés, o viés do observador seria o primeiro viés de aferição, e o termo observador aqui ele tem significado amplo de referir-se àquele que coleta e lida com os dados.
é quem entrevista, examina, mede, diagnostica, interpreta e julga aqueles resultados. Por isso, esse tipo de viés está presente quando há diferenças sistemáticas na coleta de dados, e elas são imputadas ao observador. Por exemplo, pode ser por distorções na forma de interrogar, examinar e solicitar exames complementares, ou então de diagnosticar, anotar e notificar um evento. À medida que o entrevistador conhece o status de caso ou controle e a hipótese sob estudo, ele tende a classificar os casos como expostos e os controles como não expostos nas situações limítrofes. Um exemplo disso é quando o participante relata que fuma ocasionalmente ou então apenas naquelas situações sociais e o observador o classifica como exposto, se ele for um caso, ou como não exposto, se ele for um controle, apenas porque ele crê na hipótese do estudo de que o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão. Outra maneira de induzir o viés de observador é quando o investigador ele entrevista de forma diferente os casos e os controles, como por exemplo, ao insistir em perguntas tendenciando o entrevistado a um determinado tipo de resposta. Quanto ao viés de suspeita diagnóstica, ele vai ser uma distorção introduzida quando se sabe ou se suspeita do verdadeiro estado do indivíduo observado. Os dois exemplos clássicos são quando um estudo de coorte procura-se com mais afinco a doença em expostos do que não expostos, ou então quando há um estudo de caso-controle e busca-se o fator de risco com mais rigor nos casos do que nos controles. Por isso, aqui é importante que se evite as perguntas dirigidas, pois estas influenciam o informante a responder de uma certa maneira, porém, sem que as respostas obtidas sejam necessariamente as corretas. Quanto ao viés de uso de informante inadequado, o recurso a informantes é uma estratégia indireta de se obter os dados sobre o que não se pode verificar diretamente junto ao próprio indivíduo estudado. Esse informante ele recebe o nome de proxy, respondendo pelos demais, em geral, ali um parente, um amigo, porém, nem sempre eles são tão conhecedores dos fatos que devem relatar como o informante que seria desejado. Por isso, tende a aumentar o número de informações desconhecidas ou incorretas, o que pode influenciar as conclusões de uma investigação, caracterizando o efeito proxy. Um exemplo desse acontecimento é quando, em uma investigação de caso-controle, os casos já são falecidos, tendo as informações coletadas de informantes e os controles ainda são vivos. Além da falta ou conhecimento incompleto dos fatos, outros fatores que influenciam as respostas são a não compreensão dos conceitos e perguntas feitas pelo entrevistador e também o desinteresse em dar as respostas devidas. Quanto ao viés do tipo instrumento de coleta de dados, o termo instrumento em pesquisas é uma designação de um recurso que é empregado na coleta de dados, como por exemplo a ficha de exame e um questionário para entrevista. Um instrumento inadequado ou defeituoso é uma séria limitação para a qualidade de informação produzida com seu uso, conferindo àqueles resultados valores mais altos ou mais baixos, produzindo assim um quadro distorcido da realidade. Uma das maiores dificuldades de uma pesquisa consiste justamente na preparação e aferição de um instrumento apropriado para alcançar os objetivos a que aquela pesquisa se propõe. Por isso, comentaremos um pouco mais aprofundado. Quanto ao viés da forma de detecção, um instrumento é de fato bem concebido aqui e ele também é bem testado. Porém, o erro é introduzido pelo modo de identificar e verificar os eventos naqueles grupos. Dessa forma, ocorrem estudos comparativos, quando em um dos grupos é usado um instrumento de aferição e no outro grupo é usado um outro instrumento e ainda assim se compara aqueles resultados. Um exemplo importante desse viés é quando há uma diferença de critérios diagnósticos entre os grupos contrastados ao avaliar coeficientes de morbidade e mortalidade, seja em estudos longitudinais ou em estudos entre regiões e instituições em uma mesma época. Agora, quanto ao viés de recordação ou de memória, é um erro sistemático devido a diferenças em lembrar episódios passados
ocorrendo em estudos de caso-controle e transversal, e que utilizam dados retrospectivos para aferir a exposição a determinados fatores de risco. Um exemplo clássico disso é quando se faz estudos de doenças graves, na qual o próprio doente ou então os familiares tendem a se informar mais sobre o agravo à saúde e às suas causas, procurando em seu passado as exposições que poderiam estar relacionadas àquele tipo de doença. E com isso, há aqui então uma supervalorização das recordações, como por exemplo, a submissão à radiação, o uso de medicamentos, dentre outras. Porém, os controles eles não relembram facilmente esses acontecimentos, pois os mesmos não estão despertos para aquele problema, já que não sofreram as consequências de tal problema. Esse tipo de viés ele vai ser raro em ocasiões que não dependem de um julgamento subjetivo, como por exemplo quando você vai se perguntar para algum familiar quantos filhos aquele familiar tem. A resposta tende a ser mais objetiva. Um importante método para evitar esse viés é por meio da obtenção cega da informação de registros anteriores ao diagnóstico. Além disso, sempre que possível, deve-se garantir que casos e controles tenham o mesmo incentivo para recordar eventos passados e sejam entrevistados em locais semelhantes e usando o mesmo questionário. Então, seria justamente por meio da calibração e do cegamento para evitar esse tipo de viés. Quanto ao viés de prevaricação ou falsa resposta, ou ainda de não aceitação, os indivíduos eles podem ser mais ou menos motivados para participar de um estudo e podem diferir na qualidade de informação que provém, em especial no que diz respeito a questões delicadas, como por exemplo práticas sexuais, violência familiar, renda, aborto prévio, dentre outras. Por exemplo, indivíduos que usam drogas podem preferir negar aquela condição de usuário por medo de ser repreendido ou até mesmo de ser denunciado às autoridades. Já os pais de crianças que são abusadas fisicamente, eles podem negar a existência de uma violência familiar com mais frequência do que os pais de crianças que não foram vitimadas. E por fim, quanto ao processamento de informação, ele é um erro que ocorre nos resultados devido a erros de codificação, transcrição, digitação ou programação dos dados. Por isso, deve-se ter uma intensa atenção no momento de construir o instrumento e também no momento de montar os bancos de dados, para que esse tipo de viés não se instale. Entrando agora nos erros de classificação, ele é um tipo especial do viés de aferição, e aqui vale lembrar que quando se trata de estudos que buscam a exposição a algum fator, o dado registrado ele é empregado para classificar os indivíduos em diferentes categorias de exposição. Embora sempre se busque empregar regras claras para a classificação, esse processo geralmente está sujeito a um certo grau de subjetividade, principalmente quando os valores estão próximos aos limites. Quando o pesquisador conhece a situação de desfecho de cada participante, isso pode levar a uma tendência na classificação, que as consequências desse erro sobre as estimativas das medidas de associação vão classificá-los em erros de classificação não diferenciais e erros de classificação diferenciais. Dentre os erros de classificação não diferencial, vai ser justamente se o erro ocorrer de forma igual no grupo de expostos e não expostos, ou seja, a sensibilidade e a especificidade não vão variar segundo o status de exposição ou status de doença. A tendência é diminuir as diferenças entre os grupos de comparação e enviesar as medidas de associação em direção ao valor nulo, atenuando então a sua magnitude. Dessa forma, o risco relativo tende a ser diluído em direção a número 1, justamente tendo uma menor possibilidade de detectar qualquer tipo de associação feita. Um exemplo fácil de entender essa relação é quando temos uma forte associação entre exposição e doença. Por exemplo, o tabagismo e o câncer de pulmão. Assim, por engano, acabamos que incluímos algumas pessoas com câncer de pulmão no grupo controle e algumas pessoas sem o câncer de pulmão nos casos, e então avaliamos qual deles são tabagistas para avaliar essa associação. Nesse caso, nosso grupo controle terá uma taxa de exposição mais alta do que o esperado, já que parte daquele grupo controle é tabagista e possui também a doença, enquanto o grupo de casos terá uma taxa de exposição mais baixa do que o esperado, já que algumas pessoas ali não possuem a doença e foram incluídas erroneamente.
Já nos erros de classificação diferencial, o erro aqui ele vai ser muito maior em um dos grupos do que no outro. Por isso, eles podem tanto acentuar ou atenuar a magnitude de associação. O exemplo clássico também aqui será quando um estudo vai submeter indivíduos que são expostos a um segundo teste de confirmação daquela determinada doença, porém, ele vai submeter aqueles indivíduos que não foram expostos a apenas o primeiro teste. Dessa forma, a sensibilidade e a especificidade do segundo teste será diferente daquele primeiro teste realizado. Então, para a prevenção desse viés de aferição, temos várias estratégias possíveis, dentre elas, avaliar a confiabilidade e a validade dos questionários e dos testes médicos a serem empregados, treinar os entrevistadores e os técnicos responsáveis pela realização dos testes, garantir o cegamento dos entrevistadores quanto à situação de exposição dos participantes, efetuar a revisão e o controle da entrada de dados e, por fim, realizar a análise periódica daqueles dados, buscando sempre identificar se está ocorrendo algum tipo de inconsistência naqueles dados para que, de certo modo, possa tratar essa inconsistência. Dentro dessas estratégias para prevenir o viés de aferição, temos duas que são mais importantes, que são o cegamento e a calibração, e vão ser justamente as próximas estratégias que vamos dar um maior enfoque. Então, dentro de cegamento ou mascaramento, é interessante lembrar aqui justamente o efeito Hawthorne, que vai ser uma modificação do comportamento de pacientes ou a sua maneira de relatar os seus desfechos, se eles estiverem cientes da intervenção que estão recebendo. Esse efeito Hawthorne ele é justamente controlado pelo cegamento e pelo uso do placebo. Quanto à técnica de cegamento, ela consiste em uma tentativa de não deixar que aqueles participantes de um estudo saibam qual grupo de tratamento de cada paciente foi randomizado. Dessa forma, vai se evitar justamente que esse conhecimento modifique suas ações. Por isso, aqui, um estudo que tem um cegamento, ele vai preservar a validade interna do mesmo. O cegamento ele pode acontecer em um ensaio clínico em 4 níveis. O primeiro nível seria justamente o sigilo de alocação, que vai acontecer quando os responsáveis por alocar aqueles pacientes nos determinados grupos de tratamento não conhecem qual será o próximo tratamento a ser designado, tornando então impossível que eles modifiquem o seu plano de randomização que foi feito previamente. Sem essa etapa, alguns pesquisadores eles podem se sentir tentados a admitir aqueles pacientes no estudo fora de ordem, para garantir que aqueles indivíduos recebam um tratamento que parece ser melhor para eles. O próximo nível de cegamento é o monocego, e aqui ele tem 2 possibilidades. A primeira seria que os pacientes não estão cientes de qual tratamento estão recebendo, para que eles não alterem sua adesão ou então o relato de sintomas de acordo com essa informação, ou então pode ser também para que os médicos que tratem aqueles pacientes, que cuidem deles, não saibam qual tratamento cada paciente está recebendo, para que evite então que eles tratem aqueles pacientes mesmo que inconscientemente de forma diferente. Quanto ao nível duplo cego, ocorre quando tanto o paciente quanto o observador desconhece em que grupo cada paciente está colocado. E por fim, quanto ao nível triplo cego, nesse tipo de cegamento, nem os pacientes, nem os médicos que cuidam daqueles pacientes e nem mesmo os pesquisadores que avaliam aqueles desfechos vão ter um conhecimento de qual tratamento cada paciente está recebendo. Uma outra alternativa para o triplo cego é quando também o analista de dados não vai conhecer a posição dos indivíduos em relação aos grupos. É uma situação bastante rara e vai ocorrer muito mais em estudos que são multicêntricos. Teoricamente, é fácil transformar um duplo cego em um triplo cego, porém, raramente isso acontece, sendo na prática muito mais comum referir-se a um estudo como sendo um duplo cego. Por último, deixei aqui o ensaio do tipo aberto, que vai ser justamente quando não há uma tentativa de mascaramento. Ele vai ser muito útil para questões clínicas que são importantes, como por exemplo, na avaliação de efeitos de cirurgias, na radioterapia, na dieta ou até mesmo na organização do cuidado médico. Aqui, o cegamento dos pacientes e dos médicos é muito difícil, às vezes até mesmo impossível. Então, cabe muito mais o uso dos ensaios abertos do que o uso de algum tipo de cegamento.
Aqui são os possíveis locais de cegamento em um determinado estudo clínico a ser efetuado. É interessante que se pega uma população, realiza-se um processo de amostragem por meio de todos aqueles mecanismos que o João Henrique explicou na reunião passada, e aí, por meio da randomização, que vai ser um tópico a ser abordado na próxima reunião, vai ser também um possível local de cegamento, onde você vai alocar esse tratamento para o paciente em dois grupos, o grupo tratado e o grupo controle. E é interessante que tanto nessa alocação quanto também o próprio paciente estar cego quanto a isso já seria um possível local desse cegamento. O terceiro local de cegamento seria por meio dos clínicos, onde são aquelas pessoas que vão estar, de certo modo, aplicando aquele determinado tratamento aos pacientes e que, de certo modo, também estão cegos. E, por fim, o último local de cegamento seria na hora de aferição do desfecho, onde o analista ou o pesquisador que está abordando aqueles resultados também não conhece qual tipo de tratamento cada paciente recebeu. Entrando então no placebo, quando o mascaramento ele é possível, em geral ele vai ser alcançado justamente com o uso de um placebo. O placebo ele é uma substância de aparência, forma e administração semelhante ao tratamento que está sendo avaliado, porém ele não tem o princípio ativo do mesmo. A principal razão para introduzir os controles com placebo é fazer com que as atitudes dos pacientes do ensaio sejam tão parecidas quanto possível nos grupos tratado e controle. O efeito placebo, então, ele é uma resposta a uma intervenção médica que, apesar de ser definitivamente um resultado da mesma, ou seja, um resultado daquela intervenção, ele não vai ter relação com seu mecanismo de ação específico. Um princípio básico a ser considerado é que, eticamente, os pacientes não podem ser alocados para receber um placebo se já existe algum tipo de tratamento que seja padrão alternativo de eficácia já estabelecida na literatura. Por isso, os placebos são, então, para estabelecer novas drogas para doenças que ainda não têm um tratamento estabelecido, enquanto para as novas drogas para doenças que já têm um tratamento pré-estabelecido, utiliza-se estudos de comparação de eficácia. Esse slide aqui eu trouxe justamente para mostrar a diferenciação entre uma droga e um placebo quanto ao seu efeito. Então dá para perceber que nesse primeiro grupo que recebeu a droga, o seu efeito, a proporção de melhorias vai ser muito maior do que o efeito que é inespecífico ou o efeito do placebo em si. Quanto à calibração, a calibração é um treinamento que ele deve ocorrer antes da coleta de dados. E ele vai consistir justamente num exercício de repetição de exames nas mesmas pessoas pelos examinadores. Ou então, pode consistir também em uma repetição de exames pelo mesmo examinador em tempos diferentes, a fim justamente de diminuir as diferenças de interpretação. É um passo fundamental para a progressão da pesquisa e, por isso, deve ser realizado no início da mesma, geralmente com até 20% do total daquela amostra. Os principais objetivos da calibração são assegurar a uniformidade de interpretação, compreensão e aplicação dos critérios diagnósticos para as várias doenças e condições a serem observadas e registradas. O segundo objetivo seria assegurar que cada examinador possa avaliar dentro de um padrão que seja consistente para todos os examinadores. E, por fim, o objetivo também é minimizar as variações entre os diferentes examinadores. Quanto aos cálculos de concordância entre examinadores, eles são necessários em levantamentos de dados devido a uma grande variabilidade entre os observadores humanos. Por isso, estudos de pesquisas que são bem desenhados devem incluir procedimentos que medem a concordância entre os vários coletores de dados, de modo que eventuais discordâncias possam ser identificadas, discutidas e reduzidas para valores aceitáveis. Como uma fonte potencial de erro, espera-se que os pesquisadores implementem um treinamento para os coletores de dados para reduzir a quantidade de variabilidade na forma como eles visualizam e interpretam os dados e também como eles registram nos instrumentos de coleta. Posteriormente, espera-se que os pesquisadores meçam a eficácia de seu treinamento e relatem o grau de concordância entre seus coletores de dados. Os dados de uma pesquisa só serão significativos quando os coletores de dados registrarem os dados de forma que represente com precisão o estado das variáveis sob observação. Existem, então, duas categorias de confiabilidade em relação aos coletores de dados: a calibração intra-examinador e a calibração inter-examinador.
Quanto à calibração intraexaminador, a concordância ela deve ser feita a partir do exame repetido em um certo número de indivíduos que apresenta a mesma situação e fenômeno, com uma posterior comparação entre cada par de exames obtidos. Como dá para ver aqui neste slide, onde um mesmo indivíduo vai, de certo modo, examinar alguns determinados indivíduos, aqui serão 5 indivíduos, e em um segundo momento ele vai reavaliar esses mesmos indivíduos que possuem esse mesmo fenômeno a ser estudado e comparar os dados um com o outro para ver se estão batendo e se a concordância entre eles está adequada. Já na calibração interexaminador, a equipe deve funcionar de modo a examinar sempre a partir de um mesmo critério, concordando o máximo possível em seus diagnósticos. O objetivo não é estabelecer quem está certo ou errado, mas verificar quais examinadores estão diferindo de forma mais significativa e reduzindo a variabilidade entre eles. A confiabilidade inter- e intraexaminador é afetada pela sutileza das discriminações nos dados que os examinadores devem fazer. Quanto mais fina for a discriminação necessária, mais difícil será de obter uma boa confiabilidade, como por exemplo ao relatar a intensidade da vermelhidão ao redor de uma ferida, que vai depender de observador para observador. Dentre os cálculos estatísticos utilizados para avaliar a consistência diagnóstica intra- e interexaminador, destacam-se o coeficiente de kappa e o coeficiente de correlação intraclasse, ou CCI. Para entendermos então a lógica kappa, temos que entender que dois examinadores, ao avaliar o mesmo número de unidades de forma independente, sempre vão chegar a algum tipo de concordância, porém esta concordância ela é ao acaso. Formulamos então duas questões principais para chegar ao coeficiente de kappa. A primeira questão é: qual a melhor concordância observada além da já esperada ao acaso? Para isso, podemos calcular então como a porcentagem de concordância que já é observada menos a porcentagem de concordância que é esperada ao acaso. Temos então o nosso numerador kappa, PO menos PE. A segunda questão seria qual é o máximo de concordância além da esperada já ao acaso. Interessante lembrar, que o máximo de concordância sempre será 100%, ou 1, onde os dois observadores concordam completamente. Dessa forma, o máximo que poderiam aumentar a sua concordância seria 100%, ou número 1, menos a porcentagem de concordância esperada apenas pelo acaso. Temos então o nosso denominador do kappa, que é 1 menos PE. O coeficiente kappa, então, ele quantifica o quanto aquela concordância observada excederá a esperada pelo acaso e vai expressar essa concordância como a proporção do aumento máximo que poderia ocorrer além daquela já esperada pelo acaso. O coeficiente kappa, então, ele pode ser definido pela seguinte equação: K é igual a PO menos PE sobre 1 menos PE. Agora que conhecemos o coeficiente kappa, podemos diferenciá-los em dois, o kappa simples e o kappa ponderado. O coeficiente de kappa simples ele foi formulado por Corren em 1960 e quantifica a concordância entre dois examinadores que classificam independentemente as mesmas N unidades dentro das mesmas M categorias nominais. Seus valores eles podem variar de menos 1 a mais 1. Então, essa daqui é justamente um slide demonstrando a fórmula de kappa, onde você percebe que na primeira equação seria a equação de kappa em si, na segunda equação é a equação necessária para se chegar ao valor da porcentagem observada, e a terceira equação seria a equação necessária para chegar ao valor da porcentagem que já é esperada ao acaso. Nesse slide aqui, temos um exemplo do kappa simples, onde tivemos dois examinadores avaliando as mesmas 15 pessoas, com a categoria doente e não doente nessas duas variáveis. Porém, a gente percebeu que não teve uma concordância entre esses dois examinadores. O examinador número 1 avaliou tantas pessoas como doentes e tantas pessoas como não doentes, e o examinador 2, apesar de avaliar um número igual de pessoas também como doentes, discordou quanto à pessoa. Ao aplicar esses valores obtidos dentro da fórmula para obter a porcentagem observada e a porcentagem esperada ao acaso, a gente obtém esses dois valores, que é o 0,867 e o 0,769,
E de certo modo percebemos que ao aplicar isso dentro do coeficiente de capa simples, a gente vai ter uma concordância de 0,42%. Ela vai ter um certo peso também, porém não é a mais adequada, como eu vou discutir mais na frente. Agora, para avaliar a concordância entre examinadores quando a variável investigada for ordinal, é recomendada então a utilização do capa ponderado, que ele foi também proposto por Corren em 1968. Nele, a importância relativa de cada discordância é quantificada através de pesos dentro da escala ordinal. Temos aqui as fórmulas que são um pouco parecidas com as fórmulas do capa simples, mas com algumas divergências, que não cabe vir a explicar cada fórmula aqui. O capa ponderado ele vai ter então uma vantagem, que é a de penalizar as maiores discordâncias mais severamente do que aquelas discordâncias que são menos críticas. Ou seja, quanto mais distante da diagonal principal for a discordância, mais crítica ela será e menor será o peso atribuído a ela. Nesse exemplo aqui ele é interessante justamente porque foi uma avaliação entre esses dois observadores de uma lesão de colo uterino, onde classificou em sem lesão, NIC 1, NIC 2 e NIC 3, e que de certo modo percebeu-se aqui essa diagonal principal em verde mais escuro, que é a concordância entre os dois examinadores, que quanto mais distante for essa discordância, né, então quanto mais clara for a cor presente neste exemplo aqui, maior será a penalização dessa discordância, ou seja, menor será o peso atribuído àquela discordância. Nesse exemplo aqui embaixo, dá para perceber uma classificação onde se fez o coeficiente de capa não ponderado e foi obtido esse coeficiente de 0,56, e também se realizou, com esse mesmo exemplo, um coeficiente de capa ponderado, onde percebeu que o coeficiente ele aumentou para 0,63, percebendo como que mostra a importância do uso do coeficiente ponderado, já que ele aumenta até mesmo a concordância entre aqueles dois examinadores. Quando há mais de dois examinadores, podemos utilizar o capa de Fleis, que é uma adaptação ou uma generalização do capa de Corren para 3 ou mais examinadores. Quanto à interpretação de capa, vale sempre lembrar que o coeficiente de capa ele informa a proporção de concordâncias além da já esperada, e ele varia de -1 a +1, sendo que -1 é um completo desacordo, +1 é um exato acordo e seria muito difícil de conseguir, e 0 seria uma leitura a esmo, ao acaso, ou do tipo cara e coroa. Mesmo sendo considerado muito difícil de estabelecer um padrão de calibração, alguns autores, em 96, recomendaram como um guia de interpretação do capa os seguintes valores em conceitos, sendo que menos que 0 seria uma concordância mais pobre, entre 0 e 20 fraca ou leve, 21 e 40 sofrível, 41 e 60 moderada ou regular, 61 a 80 boa ou substancial, 81 a 99 ótima ou excelente, e 1 seria de perfeita concordância, que é o difícil de ser conseguido. Interessante lembrar aqui que qualquer estudo que tenha uma concordância abaixo de 0,61 já tem uma grande chance de ter um comprometimento de seus resultados. Justamente, talvez aquele estudo não seja de real importância epidemiológica para aquele tipo de população que foi estudada, e sim de uma importância apenas da amostra. Interessante trazer aqui então o coeficiente de correlação interclasse, ou CCI, que é uma outra forma de avaliar a concordância e que é recomendado para avaliar essa concordância entre examinadores quando a variável investigada for do tipo numérica. Ele vai avaliar então o grau de concordância considerando aquela atribuída ao acaso, cujos valores podem variar de -1 a +1. O valor de CCI menor ou igual a 0 vai indicar que aquelas concordâncias entre as medidas são creditadas exclusivamente aos erros aleatoriais, ou seja, ao acaso. Valores próximos a 1 indicam então uma maior concordância. Uma das limitações desse tipo de avaliação de concordância é que valores discordantes que de certo modo se correlacionam não são discriminados pelos coeficientes de correlação que são habitualmente utilizados, como por exemplo o de Pearson. Dessa forma, indicará então que há uma associação perfeita, sem porém que haja uma perfeita concordância dos seus resultados. Trazendo então uma questão sobre a validade em relação a um padrão, também é um outro tipo de validade que é muito popular na área da saúde, em especial na epidemiologia, e ela vai se referir a quanto que um teste ele é útil
para diagnosticar um determinado evento ou então para predizê-lo. É interessante que, para isso, compara-se então os resultados daquele teste com os resultados de um padrão. Esse padrão ele pode ser de três tipos. Pode ser o verdadeiro estado do paciente, pode ser um conjunto de exames julgados mais adequados para aquele determinado evento ou fenômeno, ou então pode ser uma outra forma de diagnóstico que sirva como um referencial. Essa validade em relação a um padrão ela caiu bastante em desuso e hoje já não se utiliza mais tanto, optando-se muito mais pela validade, né, ou pela concordância do tipo CCI ou do tipo de capa. Um outro tipo também de avaliação de concordância seria a concordância percentual, que seria a relação entre os diagnósticos que estão concordantes entre os pares ali de exames com todos os diagnósticos que foram dados. A concordância percentual, então, ela é avaliada por meio da concordância observada sobre o número total de diagnósticos. Por fim, trago aqui a calibração de ferramentas, que também é um passo fundamental de qualquer tipo de pesquisa que vai se utilizar algum tipo de instrumento de coleta. E a calibração aqui ela vai avaliar então se a ferramenta ela prediz corretamente a proporção de um grupo que irá desenvolver uma doença e também se ela é conceitual e operacionalmente simples. Essa calibração, então, ela é medida comparando-se o número de pessoas em um grupo que se prevê ou estima que tem aquela determinada doença com o número de pessoas observadas que já têm aquela doença. Uma razão, então, do tipo E ou O, próxima ao 1, significa que aquela ferramenta de risco ela está bem calibrada, pois ela prediz justamente uma proporção de pessoas que é muito próxima da proporção verdadeira que desenvolve aquela doença. E é isso, pessoal. Essas daqui foram as minhas referências. E agora estou aberto, né, às discussões, a perguntas, a elogios e críticas. Um obrigado e uma boa noite a todos.